Vou contar a vocês a história de Vertuno e Pomona. Vertuno e Pomona eram personagens eminentemente romanos, sem quaisquer análogos na religião grega. A Pomona era uma das amadríades, que eram ninfas dos bosques. E de todas as ninfas, a Pomona era a que mais adorava os seus jardins e o cultivo que ela fazia de árvores frutíferas. Ela não se preocupava nem com rios nem com floresta, só queria saber das suas árvores frutíferas e do seu jardim. Ela era amada por vários personagens: Silvano, Pan, Faunos, Sátiros, e não dava bola para ninguém, não queria saber de ninguém. Além de todos esses, ela era amada por um cara chamado Vertuno. Mas o Vertuno amava mais a Pomona do que todos os outros juntos. Só que ele não tinha mais sorte que os outros, né? A Pomona, ela é, ela renunciava ao amor do, renunciava não, ela negava a atenção do Vertuno, assim como negava a dos outros, não queria saber de ninguém. E o Vertuno se disfarçava de várias coisas para conquistar a Pomona. O Vertuno ele se disfarçava. Ele se disfarçava de ceifeiro, de pescador, de soldado, e a Pomona não queria nem saber com ele. Há um parênteses: Pomona significa a que vem do pomar. Por isso é que ela cultivava o seu pomar. E ela não queria nem saber dele, independente do disfarce que ele fazia. Só que um dia ele teve a ideia de se transformar numa velha. Numa velha. A velha foi lá, conseguiu entrar no pomar da Pomona, admirou todo aquele pomar lindo, maravilhoso, e foi lá e falou o seguinte para Pomona: você merece muito louvor, minha filha. E beijou Pomona, mas não de um jeito como uma velha beijaria. Aí já começou a dar uma pista, né? A velha sentou no banco, olhou para os ramos das árvores carregados de frutos e disse para Pomona, elogiou, né, as árvores, e disse para Pomona: mas se as árvores ficassem só, sem a vinha lhe cingindo o tronco, nada teria para nos atrair ou nos oferecer, a não ser folhas inúteis. E igualmente a vinha, se ela não se enroscasse em torno do olmo, estaria prostrada no chão. Por que, Pomona, você não aproveita a lição da árvore da vinha e concorda em se unir a alguém? Eu desejaria que você assim fizesse. Veja bem, Pomona, a própria Helena não teve tantos pretendentes. Nem Penélope, que foi a esposa do astucioso Ulisses. Além de desprezá-los, eles fazem a corte, você despreza eles todos. Eles são divindades rurais e de outras diversas naturezas que andam por essas montanhas. Mas se você é prudente e deseja fazer uma boa aliança, deixe que eu, como uma velha que te amo, te aconselhe. Deixe de lado todos os outros e aceite Vertuno. Esse é o meu conselho. Eu conheço ele tão bem quanto ele próprio se conhece. Ele não é uma divindade errante, mas pertence a essas montanhas. Ele não se assemelha a muitos dos amantes que hoje em dia saem na rua e pegam a primeira que aparece na esquina. Ele te admira e te ama de verdade, e somente a você. Além disso, além disso, ele é jovem e belo, e tem a arte e tem a atributo de assumir qualquer aspecto humano que deseje, e pode se transformar exatamente naquilo que você deseje. Como é que você perde um cara desse, Pomona? Além do mais, ele tem admiração pelas mesmas coisas que você, jardinagem, as suas macieiras, etc. Porém, agora, nesse momento, ele só tem olhos para ti, mas para ninguém, para mais ninguém. Tenha piedade dele e imagina se ele estivesse falando pela minha boca. Aí a velha já deu, né? Já deixou, mas a Pomona, né, não percebeu nada, né? E falou o seguinte, hein? Deu uma ameaçadinha na Pomona. Você tem que lembrar que os deuses castigam a crueldade, que Vênus detesta os corações duros e empedernidos. Mais cedo ou mais tarde, ela vai se vingar dessas ofensas, hein, Pomona? Preste atenção, hein? Para provar isso, eu vou te contar uma história que é bem conhecida lá no Chipre.
E eu, no final dessa história, espero que você tenha o seu coração amolecido e se torne mais benevolente e possa ficar com o Vertuno. A história era a seguinte, Pomona. Ifis era um jovem de origem humilde e se apaixonou por Anaxárete, uma nobre dama de uma antiga família da Teucria. O Ifis lutou por muito tempo pela sua paixão, mas viu que não tinha jeito, não podia dominar a sua bela amada. Primeiro, ele fez o seguinte, ele foi na casa da Anaxárete e contou para a ama de Anaxárete o que estava ocorrendo. E falou o seguinte, se você me ama assim como ama Anaxárete, por favor, me ajuda. Já deixou a ama numa situação difícil, né? Depois, ele tentou arrastar os criados para o seu lado, tentou convencer os criados, para os criados ajudarem ele. Nada adiantou. Às vezes, ele escrevia súplicas em tabuinhas e muitas vezes pendurou na porta guirlandas molhadas com suas lágrimas para sensibilizar o coração de Anaxárete. Anaxárete não queria nem saber, ele ficava encostado nas portas da casa da jovem Anaxárete, murmurava suas queixas, e ela não queria nem saber, ela era cruel com ele. Anaxárete se mostrava mais surda que os vagalhões que se erguem nas tempestades de novembro, mais dura que o aço e mais dura que as pedras de um rochedo. Ela zombava dele e ria de Ifis. Olha o que Anaxárete fazia, Pomona. Vai vendo o que vai acontecer, hein? Ifis já não podia suportar os tormentos do amor. Ele estava já destroçado, né? Estava desesperado, já tinha tentado de tudo, né? E um dia ele se pôs de pé diante da porta da casa de Anaxárete e disse o seguinte, com esperança dela escutar lá dentro da casa. Você venceu, Anaxárete, e já não terá que suportar minhas importunações. Aproveite o seu triunfo, não é isso que você quer? Então, aproveite o seu triunfo. Cante canções de alegria e coloque louros na sua cabeça. Você venceu. Você venceu, Anaxárete. Eu vou morrer. Você tem coração de pedra e se alegre com isso então. Isso ao menos eu posso te oferecer, ou seja, a minha morte eu posso te oferecer, e vou te obrigar a me elogiar. E assim eu provarei o meu amor só por ti, e me abandonarei da vida, abandonarei a vida. Nem deixarei ao cuidado de outros a notícia da minha morte. Irei eu mesmo, e você me verá morrer, e há de arregalar seus olhos com o espetáculo da minha morte, Anaxárete. Os deuses baixam os olhos para os sofrimentos dos mortais e peço a eles que observem o meu destino. Eu só peço uma coisa, que eu seja lembrado nos tempos vindouros e que juntem à minha fama os anos que você roubou da minha vida. Assim ele disse, e voltando o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas para a mansão da amada, amarrou uma corda no pescoço. Amarrou uma corda no pescoço, no portal e ao seu pescoço, aquele pescoço que muitas vezes tinha prendido guirlandas para conquistar Anaxárete, e, metendo a cabeça no laço, murmurou pela última vez: pelo menos esta guirlanda há de te agradar, ó sua jovem cruel. E ele caiu enforcado, suspenso com a corda pelo pescoço quebrado. Ao cair, se chocou com a porta, e o ruído foi semelhante a um gemido. Os criados abriram a porta, pensando que, não sabiam o que era, aquele barulho, e encontraram Ifis morto, e com exclamações de piedade retiraram o corpo e levaram para casa, entregando a sua mãe, pois seu pai já era morto. Que triste fim do Ifis. Ela recebeu o corpo sem vida do filho, apertou o corpo do Ifis contra o seu peito e disse aquelas palavras que as mães sempre dizem quando estão com muito sofrimento. O triste funeral de Ifis atravessou a cidade e o pálido e lívido cadáver de Ifis foi levado num caixão para o lugar da pira funerária. Aí é que vai acontecer um negócio. Por acaso,
A casa de Anaxárete ficava na rua onde passava o cortejo, né, o desfile, né? E ela ouvindo aqueles lamentos das pessoas. E ela, porra, caraca, ela ficou brava. Aí o que aconteceu? Ela viu aquele triste desfile, né? Mas mal tinha acabado, mal tinha visto o vulto de Ífis estendido no caixão, seus olhos começaram a enrijecer e esfriou o quente sangue de seu corpo. Procurou recuar. A jovem percebeu que não podia mover os pés. Anaxárete tentou virar o rosto, mas tudo foi em vão. Pouco a pouco, todos os seus membros tornaram-se de pedra, como o coração. Aí a velha disse para Pomona: Você não pode duvidar do fato, porque a estátua ainda hoje se encontra no templo de Vênus em Salamina, ostentando a forma exata da dama, ou seja, da Anaxárete. E agora, Pomona, reflete sobre essas coisas que eu te contei, minha querida, e põe de lado o desprezo e o desdém e as protelações, e aceita Vertuno como seu amante. Assim não possa o granizo hibernal crestar teus jovens frutos, nem os teus ventos furiosos dispersar tuas flores. A velha deu tipo, a velha que na verdade era o Vertuno, deu tipo uma ameaça, né, para Pomona. Te fez tipo uma ameaça, né? Ó, se você fizer isso aí, se não ligar pro cara, tu vai acabar como Anaxárete. Então toma cuidado e aceita o cara de qualquer maneira. Tendo falado isso, o Vertuno se livrou do disfarce da velha e se mostrou tal como era. Era um belo jovem. Então Pomona teve a impressão de ver o sol irrompendo através de uma nuvem. Ela teve uma coisa, né? Teve uma epifania, assim, uma ideia, né? Ele poderia renovar seus apelos, mas não houve necessidade. O Vertuno poderia renovar seus apelos, mas não houve nem necessidade. Os seus argumentos, seu próprio aspecto triunfaram e a ninfa já não poderia mais resistir. E correspondeu o seu amor com o mesmo ardor. Essa é a história de final feliz de Vertuno e Pomona. Prestem atenção a vocês que desprezam amores supostamente perdidos, né? E desprezam, têm desdém por pessoas que amam vocês. Toma cuidado, vocês podem virar pedra no final das contas. Obrigado pela sua visita e até a próxima.